Nos últimos anos, a solidão deixou de ser apenas um sentimento isolado. Ela passou a ser pauta no mundo todo. Parte dessa mudança tem a ver com a forma como vivemos hoje. Famílias grandes com avós, pais, filhos e netos sob o mesmo teto viraram raridade. Aos poucos, mais e mais pessoas optaram por morar sozinhas. Outras, nem tanto por escolha, mas pelas circunstâncias. Adiar casamento, deixar a chegada dos filhos para depois, tudo isso virou parte do novo normal. Mas essa tendência não é igual em todo lugar. Em alguns países, a solidão se tornou tão marcante que passou a ser quase uma característica nacional. E aí surgem as perguntas: o que faz um país ser considerado solitário? Como medir isso? Quais os critérios realmente contam? Isso a gente vai te contar agora. E antes de começar, é bom dizer que essa lista não foi feita com achismos. Para chegar até aqui, o Belo Mundo foi atrás de dados de fontes confiáveis. Entre elas, o World Atlas, que publica estudos sobre hábitos e tendências populacionais no mundo todo. Também usamos levantamentos do Nomad Capitalist e do World Population Review, que trazem estatísticas sobre população, densidade demográfica e mudanças sociais. E agora que você já sabe, vamos ao vídeo. Número 10. Vaticano. A nossa primeira parada é em um dos lugares mais peculiares do planeta. Pequeno a ponto de caber inteiro dentro de um bairro de muitas capitais, mas famoso o suficiente para receber milhões de visitantes todos os anos. Estamos falando do Vaticano, um país que não se parece com nenhum outro e que guarda um tipo muito particular de solidão. Embora esteja cercado por Roma, uma das cidades mais movimentadas do mundo, o Vaticano tem pouquíssimos moradores fixos. Quem realmente vive ali são basicamente líderes da Igreja Católica, membros da Guarda Suíça e alguns funcionários que cumprem funções administrativas e religiosas. Todo o resto do movimento vem de fora. São turistas que chegam em ondas, peregrinos que cruzam oceanos para ver o Papa, jornalistas, fotógrafos e trabalhadores que entram pela manhã e vão embora no fim do dia. Essa dinâmica cria um contraste curioso. Durante o dia, as praças ficam lotadas, há filas enormes, vozes em dezenas de idiomas e câmeras apontadas para todos os lados. Mas quando os portões se fecham para o público, o cenário muda completamente. As ruas ficam silenciosas, quase desertas, e a sensação é de estar em um espaço privado. O Vaticano é solitário, não por falta de visitantes, mas porque, no fim das contas, quase ninguém o chama de lar. Número 9. Islândia. Depois de sairmos de um país minúsculo e cercado por um muro, vamos para um território que parece não ter fim. A Islândia é uma ilha no Atlântico Norte, que parece ter sido desenhada para o isolamento. Paisagens dramáticas, fiordes congelados, vulcões, gelo por todos os lados, e um silêncio que às vezes domina tudo. Só que essa nação não está aqui só por causa do tamanho do seu território, nem só por conta do frio que congela até o pensamento. O que coloca esse país na nossa lista é um conjunto de fatores bem específicos. O primeiro deles é o isolamento geográfico. Localizada entre a Groenlândia e a Noruega, a Islândia está longe das principais rotas internacionais, e o mar que a cerca não é exatamente convidativo. Durante séculos, isso fez com que a população local vivesse relativamente fechada, desenvolvendo um estilo de vida muito próprio, mais introspectivo e adaptado a um ambiente hostil. O clima também pesa. Os invernos são longos, rigorosos, com dias em que quase não se vê a luz do sol. E boa parte do território simplesmente não dá para habitar, dominado por campos de lava, montanhas e áreas glaciais. A maior parte dos moradores vive em poucas cidades, especialmente em Reykjavik. O resto é puro vazio. Essa combinação de fatores faz com que a Islândia seja considerada um dos países mais solitários do mundo. Não por falta de beleza ou de orgulho nacional, mas porque é um lugar onde a solidão está em tudo, no clima, na paisagem, na rotina. Número 8. Groenlândia. E já que falamos da Groenlândia mais cedo,
Não tem como deixar ela de fora dessa lista. Na verdade, se a gente fosse escolher um cenário perfeito para filmar um documentário sobre isolamento, essa nação estaria no topo da lista. Ela é a maior ilha do mundo, e mesmo assim, parece quase vazia. A história desse lugar já chama a atenção. Povos antigos habitavam a ilha há milhares de anos, chegando pelo norte do Canadá. Mas o capítulo mais famoso começa com os Vikings, que chegaram por volta do ano 980, liderados por Eric, o Vermelho. Se esse nome soa familiar, talvez seja por causa da série Vikings, Valhalla, da Netflix. Mas vale lembrar, embora a série tenha se inspirado nele, a versão na tela é romantizada. A figura real, Érico Thorvaldsson, foi um explorador nórdico importante, citado em diversas sagas. Expulso da Islândia, ele passou a explorar a Groenlândia, onde fundou o primeiro assentamento europeu bem-sucedido. Mas ele não foi o descobridor da ilha. Os Inuites já estavam lá muito antes. O diferencial de Eric foi estabelecer uma colônia. Hoje, a Groenlândia é um território do Reino da Dinamarca, com áreas imensas cobertas de gelo, fiordes gigantes e mais ursos polares do que gente. A população vive quase toda na costa, em pequenas comunidades. O clima extremo, o isolamento e a geografia hostil fazem dela um dos lugares mais solitários do planeta, e também um dos mais enigmáticos. Número 7. Mongólia. A Mongólia é um daqueles lugares que parecem ter saído de um livro de aventuras. Um país de dimensões continentais, coberto por vastas estepes, desertos imensos e cadeias de montanhas que se estendem até onde a vista alcança. Mas apesar de toda essa grandiosidade territorial, a Mongólia tem uma das menores densidades populacionais do planeta. É tanta terra para tão pouca gente que em alguns trechos você pode viajar por horas sem cruzar com outra alma viva. Grande parte da população vive concentrada em Ulaanbaatar, a capital, enquanto o restante do país é ocupado por comunidades nômades, que mantêm um estilo de vida preservado há séculos. São famílias que se deslocam com suas tendas, chamadas gers, em busca de pasto para os rebanhos, seguindo o ritmo das estações. Isso faz com que a convivência social, fora do núcleo familiar, seja bastante limitada em muitas regiões. O clima também não ajuda. O país também é conhecido por seus invernos rigorosos, com temperaturas que podem chegar a 40 graus negativos, especialmente nas áreas próximas ao deserto de Gobi. Esse clima extremo, combinado com um território imenso, pouca gente, baixíssima densidade populacional e um estilo de vida disperso, a Mongólia é o retrato do isolamento em escala nacional. Número 6. Reino Unido. O Reino Unido é formado por 4 nações: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E à primeira vista, não parece exatamente um lugar solitário. Londres, por exemplo, é um dos maiores centros financeiros e culturais do mundo, sempre lotada de turistas, trabalhadores e moradores que vivem no ritmo acelerado da metrópole. Mas por trás dessa movimentação, existe uma realidade que coloca o Reino Unido na lista dos países mais solitários. Uma parte expressiva da população britânica vive sozinha. Nas grandes cidades, o custo alto da moradia, combinado com o estilo de vida moderno, fez crescer o número de pessoas que preferem, ou precisam, ocupar um espaço só para elas. Para muitos jovens, dividir apartamento deixou de ser a regra e morar sozinho passou a ser uma escolha, mesmo que isso signifique viver em espaços menores e mais caros. Outro fator importante são as mudanças nas relações familiares. Casar mais tarde, ter menos filhos ou decidir não ter filhos de forma definitiva são decisões cada vez mais comuns. Além disso, a população está envelhecendo e muitos idosos vivem sozinhos, por opção ou por circunstâncias. Esse quadro se intensificou nos últimos anos. O Brexit trouxe impactos econômicos e sociais que afetaram diretamente a rotina de muitos britânicos. Em algumas cidades, a inflação e a instabilidade no mercado de trabalho reforçaram a tendência dos lares unipessoais, um reflexo silencioso de uma nova forma de viver.
Número 5. Suécia. Em quinto lugar, temos a Suécia, um tipo de país que muita gente associa à qualidade de vida, segurança, educação de alto nível e até a um certo charme nórdico. Mas o que muita gente não sabe é que, por trás dessa imagem de bem-estar social impecável, existe um dado curioso e até um pouco chocante. Quase metade da população sueca vive sozinha. Sim, quase metade. E isso faz da Suécia um dos países mais solitários do planeta, não pelo isolamento geográfico, mas pelo próprio estilo de vida de seus moradores. O cenário é resultado de uma combinação de fatores sociais e culturais. A Suécia tem um sistema de moradia bem estruturado, o que facilita que as pessoas consigam viver sozinhas desde cedo. A independência é muito valorizada, e existe até incentivo para que cada um tenha o seu próprio espaço. Some a isso o envelhecimento da população, com muitos idosos que vivem sozinhos, e o resultado é um país onde a solidão é quase um traço cultural. Não que isso seja visto como algo negativo por lá. Pelo contrário. Para muitos suecos, viver sozinho significa ter autonomia total sobre a própria rotina e liberdade para organizar a vida como bem entender. Mas essa individualidade tão celebrada também levanta debates sobre o impacto da falta de convivência próxima na saúde mental. Tanto que, nos últimos anos, o governo e organizações sociais têm criado alternativas para incentivar a interação, como moradias coletivas e espaços comunitários, onde as pessoas podem se encontrar, cozinhar juntas ou simplesmente bater um papo. E é justamente essa mistura de independência extrema com um certo distanciamento social que faz a Suécia entrar no nosso ranking. Número 4. Canadá. Atravessando o Atlântico Norte, chegamos agora ao Canadá, um país que, à primeira vista, parece o oposto da solidão. Com suas paisagens cinematográficas, cidades modernas e um padrão de vida que é referência mundial, muita gente imagina um lugar cheio de conexões sociais, vizinhos na varanda e comunidades unidas. Mas a realidade canadense mostra um lado bem diferente dessa história. Segundo dados de estudos internacionais, cerca de 27% dos canadenses vivem sozinhos. É mais de um quarto da população optando, por escolha ou circunstância, por um lar de uma só pessoa. Essa tendência está ligada a vários fatores. O país possui uma economia estável, ótimos índices de segurança e oportunidades de trabalho que permitem que muita gente tenha independência financeira suficiente para morar sozinha. Em grandes cidades como Toronto, Vancouver e Montreal, o ritmo acelerado e a diversidade cultural contribuem para uma vida mais individualizada, onde a convivência no dia a dia acaba ficando restrita ao trabalho ou a encontros ocasionais. Além disso, a estrutura familiar tradicional tem perdido força e há uma valorização crescente do desenvolvimento pessoal e profissional. Casar ou ter filhos deixou de ser prioridade para muitos jovens adultos, e embora o mercado imobiliário seja caro, ainda existem opções que possibilitam morar sozinho, o que no fim das contas reforça essa tendência. Por trás de toda a hospitalidade canadense, há um país onde a solidão ganhou espaço. Não por isolamento geográfico, mas por transformações no estilo de vida, nos relacionamentos e nas escolhas de uma sociedade cada vez mais voltada para a autonomia. Número 3. Estados Unidos. Entrando no nosso top 3, chegamos ao solo estadunidense. Quando pensamos nos Estados Unidos, logo vem à cabeça aquela imagem de cidades gigantes, ruas movimentadas, trânsito caótico e gente para todos os lados. Mas, curiosamente, por trás desse cenário de agitação constante, existe um dado que coloca o país no nosso ranking de lugares mais solitários do mundo. Quase um terço da população americana vive sozinha. Isso significa milhões de pessoas espalhadas por um território imenso, em casas e apartamentos ocupados por apenas um morador. Essa solidão, no entanto, não é resultado de isolamento geográfico como acontece em alguns outros países da nossa lista.
Nos Estados Unidos, ela está muito ligada a questões culturais e econômicas. Ao longo das últimas décadas, a ideia da família nuclear tradicional perdeu força. Muitos jovens adiam o casamento e a decisão de ter filhos, priorizando estudos, estabilidade financeira e realização pessoal. Em grandes centros como Nova York, Los Angeles e Chicago, a independência virou quase uma marca registrada do estilo de vida. Outro ponto é que o país oferece, em muitas regiões, condições para que uma pessoa more sozinha sem precisar dividir despesas com familiares ou amigos. Em algumas cidades menores, o custo de moradia é acessível e os salários permitem que o sonho do meu próprio espaço seja realidade para boa parte da população. Ao mesmo tempo, essa liberdade traz um paradoxo. Nunca foi tão fácil morar sozinho e, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto sobre os impactos da solidão na saúde mental dos americanos. Depois da pandemia, esse debate ganhou ainda mais força. Muitos que já viviam sozinhos sentiram na pele o peso do isolamento prolongado, e o número de animais de estimação adotados disparou, justamente como uma forma de amenizar essa sensação. Um retrato curioso de um país que é imenso e cheio de gente, mas onde muitas vezes cada um acaba vivendo no seu próprio mundo. Número 2. Itália. Pode até soar estranho colocar a Itália nesta lista. Afinal, por muito tempo o país foi quase um sinônimo de grandes famílias reunidas ao redor de longas mesas, com a figura da mama italiana preparando massas e todos falando ao mesmo tempo, em um clima caloroso que parecia inabalável. A imagem de um país unido pelos laços familiares sempre esteve muito presente no imaginário coletivo. Mas, de uns tempos para cá, o cenário tem mudado, e de forma significativa. Hoje, cada vez mais italianos vivem sozinhos. Uma parcela importante da população, especialmente nas grandes cidades, opta por morar sem companhia, seja por independência, seja por questões econômicas, ou pelo simples fato de que casar e ter filhos deixou de ser prioridade para muitos jovens. O envelhecimento da população também pesa nesse quadro, com mais idosos vivendo sozinhos e menos famílias numerosas para manter a tradição. A Itália viu crescer o número de lares unipessoais. O contraste é ainda mais evidente quando se compara o norte e o sul do país. Regiões como a Lombardia e o Piemonte, economicamente mais prósperas, atraem jovens profissionais que buscam oportunidades, mas que acabam levando uma vida solitária, longe das famílias. Já no sul, em áreas mais rurais, ainda existe a tradição das casas cheias, mas mesmo ali a mudança começa a aparecer. Assim, a Itália de hoje é um país que ainda guarda o charme das reuniões familiares, mas que, ao mesmo tempo, enfrenta um fenômeno crescente de isolamento doméstico. É uma solidão silenciosa, que não está nas ruas lotadas ou nos cafés animados, mas atrás das portas fechadas de apartamentos onde mora apenas uma pessoa. Número 1. Japão. E finalmente chegamos ao topo no quesito solidão. O Japão é um caso curioso nesta lista. Está entre os países mais populosos do planeta e abriga a maior área metropolitana do mundo, a região de Tóquio. Ainda assim, é considerado um dos lugares mais solitários que existem. E aqui, não estamos falando de isolamento geográfico, mas de um tipo de solidão que se manifesta no meio da vida urbana, nas rotinas corridas e até dentro de casa. Segundo dados oficiais do governo japonês, quase 1/3 da população vive sozinha. E não, isso não aconteceu da noite para o dia. Essa tendência vem se formando há décadas. O país enfrenta um envelhecimento rápido da população e uma taxa de natalidade muito baixa, o que significa que há cada vez mais idosos vivendo sozinhos e menos famílias numerosas. Nas grandes cidades, o custo de vida é alto, e manter uma casa para mais de uma pessoa pode ser inviável para quem ainda está construindo a vida profissional. Mas o fenômeno vai além das estatísticas. Existe um comportamento que preocupa as autoridades e ficou conhecido no mundo todo: os hikikomori. São pessoas principalmente jovens que se isolam completamente da sociedade.
Passam meses, às vezes anos, sem sair do quarto. A família deixa comida na porta e eles vivem conectados apenas ao mundo virtual. O governo estima que cerca de 1,5 milhão de japoneses estejam nessa condição, e o número cresce ano após ano. No final das contas, o Japão mostra que a solidão não depende do espaço físico. Dá para estar cercado de gente e ainda assim estar completamente desconectado. Por isso, ele está no topo da nossa lista. E assim a gente encerra essa viagem pelos países mais solitários do mundo. Você já imaginava que esses lugares estariam no ranking? Conhece alguém que vive em algum deles? Ou até já morou por lá e pode contar como é essa experiência? Divide com a gente nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.